Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Já parou para pensar que estamos enfrentando um vírus que comprovadamente tem um grau de letalidade baixo comparado com outros que circulam por aí, mas mesmo assim lidamos com ele como se fosse uma nuvem radioativa que tem o poder de dizimar toda a humanidade? E enquanto aparentemente ficamos seguros em nossas casas até que essa nuvem seja dissipada, vemos o mundo a qual conhecemos sendo drasticamente transformado. O que me deixa mais intrigado é que ninguém sabe ao certo qual a maneira mais eficaz de combater essa pandemia. Existem vários médicos e infectologistas que condenam veementemente a quarentena total, visto que tal medida apenas adia o contágio e impede a imunização natural da população. Assim como outros tantos afirmam que a quarentena total é a única forma de evitar um colapso no sistema de saúde e assim salvar mais vidas. Nos dois casos é consenso comum que é preciso achatar a curva. Aliás, eu não aguento mais ler ou ouvir essa frase, achatar a curva. Eu queria encontrar essa curva e achatá-la na porrada. Bom, mas nessa verdadeira guerra de informações, onde o povo fica mais perdido que calcinha em lua de mel, a única conclusão que podemos chegar com 100% de certeza é que da mesma forma que o vírus tem uma rapidez de contágio nunca antes vista, concomitantemente ele solapa nossa liberdade individual, concedendo ao governo vigente um poder que em uma situação normal nos levaria a uma guerra civil. O que significa que esse vírus, além de atacar o nosso sistema respiratório, ataca também o nosso sistema político. E assim, por onde passa, estabelece o mesmo regime do seu país de origem. Na minha opinião, diante da pandemia, a escolha que deveria ser colocada na mesa e muito bem analisada, livre de ideologias e interesses políticos, não é entre economia e saúde, mas sim o que causaria menos mortes, visto que estas serão inevitáveis. Então, ou temos o colapso do sistema de saúde ou um colapso da economia mundial sem precedentes na história. No entanto, o único que teve coragem para tomar uma posição livre de qualquer pressão política foi Jair Bolsonaro. Nenhum outro governante quis arriscar uma ação que pudesse potencializar a epidemia, fazendo com que em curto prazo sua reputação seja destruída, mesmo ciente de que essa seria a decisão mais acertada. O Trump com certeza seguiria a linha do nosso presidente. Aliás, é nítido que era isso que ele queria. Mas neste momento, se o homem laranja não se dobrasse ao protocolo globalista de lidar com o problema, ele seria engolido nas eleições. Sendo assim, optou por dançar conforme a música. E eu apoio sua decisão, pois se ele perder nas urnas, a catástrofe mundial seria pior. É claro que o vírus chinês é real e pode sim tirar as vidas de pessoas que permaneceriam mais um tempo entre nós, se não fossem infectadas. Seu avô aposentado não tem que ficar andando na rua, não tem que jogar dominó na praça, nem desfrutar das filas preferenciais das agências bancárias ou mercados. Seu pai, que ano passado sofreu um infarto, e sua mãe asmática também devem permanecer isolados. Ninguém que quer retornar ao trabalho e que quer que o país volte a produzir quer matar a sua família, pode ficar tranquilo. Só que a escolha pelo isolamento horizontal aqui no Brasil foi uma escolha política. Veio como uma oportunidade do desgovernador de São Paulo, João Dória, e do Wilson Witzel, no Rio, ganharem protagonismo e descredibilizar o presidente. Eles simplesmente decidiram fechar tudo sem qualquer planejamento ou estudo prévio. E agora agem como ditadores, impedindo inclusive a livre manifestação de uma população que não concorda com as medidas que estão sendo tomadas. Afinal, estamos importando providências que estão sendo usadas lá fora, mas que não são condizentes com a realidade do nosso país. Não somos os Estados Unidos, que pode ficar aí parado por um ano sem que sua população morra de fome. O que os buzinaços que estão acontecendo nas principais cidades brasileiras estão dizendo
é que não se resolve uma crise gerando uma outra crise ainda pior. O nosso país tem clima, densidade demográfica e idade média populacional completamente diferente da Itália, por exemplo. Fora que a Universidade de Oxford já mostrou um estudo que 88% das mortes por lá não são decorrentes da peste chinesa. O que torna injustificável usar o que aconteceu na Itália como critério para adotar as medidas draconianas que nossos governadores estão adotando. O que precisamos saber é que esse isolamento não é para impedir que você tenha o vírus, mas sim para adiar o contágio, achatar a tal da maldita curva. E de fato o sistema de saúde, tanto público quanto privado, não dariam conta de um pico muito grande de pacientes com necessidade de internação. Mas o que o João Dória e o William Bonner jamais vão te dizer é que mesmo você seguindo à risca o isolamento, muito provavelmente você será infectado. Assim como seus pais, seus avós e seus amigos. Quase todo mundo será atingido pela peste chinesa. É claro que isso não vai acontecer agora, pois estamos confinados. Mas o confinamento não durará para sempre. O vírus também não vai embora para outro planeta. E uma vacina, como todos estão cansados de saber, demorará no mínimo aí 2 anos para surgir. Ou seja, o que o lockdown está fazendo é apenas atrasar o inevitável. Com base nos países europeus, o tempo de lockdown que a OMS acha necessário para de fato achatar a curva e evitar um colapso no sistema de saúde não é de 1 mês, nem de 2 e nem de 3, mas sim de 8 meses. Então é aí que políticos oportunistas aproveitam essa situação para ampliar os seus poderes, como também distribuir dinheiro para boa parte da população e assim serem vistos como salvadores da pátria. O problema é que o Estado não gera dinheiro. Quem gera dinheiro é quem trabalha e quem produz, e estes, neste momento, estão confinados. Nos Estados Unidos serão mais de 2 trilhões de dólares, no Brasil quase 1 trilhão de reais, porém esse dinheiro em sua maioria é via crédito, o que significa que a conta mais cedo ou mais tarde vai chegar para quem usufruir da quantia. Ou seja, o papai Estado está apenas adiando sua falência. Fora que as empresas terão que triplicar seu lucro para arcar com todos os seus custos. A carga tributária também com certeza será maior. Isso sem contar que a demanda diminuirá consideravelmente, visto que parte da população ficou sem receber salário e outra parte estará desempregada. E o valor de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos e de quase 1 trilhão de reais no Brasil não é a quantia para os 8 meses de paralisação necessária, mas sim para no máximo 2 meses. Acabando esses 2 meses, a solução seria imprimir papel moeda, o que faria nosso patrimônio virar pó mais rápido que o contágio do vírus, com a inflação sendo elevada à estratosfera ou ao domo, se você acredita aí na Terra plana. E o pior é que assim que acabar a quarentena, caso não seja aí de 8 meses, teremos que enfrentar o pico do contágio do mesmo jeito. No entanto, quando isso acontecer, grande parte dos brasileiros estarão desempregados e falidos. Não tenha dúvidas, começamos a quarentena no Brasil e sairemos dela na Venezuela. Em face disso, por que não se pode cogitar o isolamento vertical sem ser visto aí como um sociopata? Para quem ainda não entendeu, o isolamento vertical funciona assim. Para os que foram identificados com o vírus chinês ou mesmo com qualquer sintoma de gripe, 15 dias de isolamento. Para os idosos e pessoas com doenças crônicas ou com imunodepressão, 8 meses. Ou até ultrapassar os 60% da população infectada. Para o restante, vida normal, bora trabalhar e bora produzir. Nesse caso, os idosos que moram em quartos comunitários ou nas favelas devem ficar isolados em navios de cruzeiro adaptados ou em hotéis. Inclusive o Witzel, no Rio, aventou essa possibilidade. E sim, tem dinheiro para isso, ainda mais se o país não parar. E na minha opinião particular, não que isso seja regra no lockdown vertical,
mas deveria também proibir por pelo menos aí uns 3 meses os grandes eventos, o funcionamento de cinemas, de teatros e, desculpa, mas cultos religiosos também. Nesse ponto eu discordo do nosso presidente, até porque para nós cristãos, Deus não habita em templos feitos de pedra, mas em templos feitos de carne e osso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Congregar é fundamental, mas toda igreja tem condição de, por apenas 3 meses, administrar cultos ou missas online, fora as que possuem canal de televisão. Agora, abandona um pouco o rebanho e pensa com a própria cabeça. Levando em conta o risco de uma pressão enorme no sistema de saúde, levando em conta que a quarentena total apenas adiaria essa pressão, não faz muito mais sentido manter a atividade econômica normal das pessoas saudáveis, enquanto o governo promove todo um esforço conjunto para ampliação emergencial da capacidade do nosso sistema de saúde? Esses quase R$1 trilhão que o governo vai gastar com renúncias fiscais e linhas de crédito para empresas, além da ajuda direta aos necessitados, não poderiam ser canalizados para a ampliação da capacidade do sistema de saúde? É por isso que eu, Luiz, sou a favor da quarentena vertical, mas não desconsidero a horizontal que foi estabelecida. Talvez até seja mais eficiente mesmo, porém acho que aqui no Brasil seria como apagar um incêndio com gasolina. Os governadores não fizeram um estudo, não avaliaram os prós e contras, mas na ânsia de contrapor o presidente, optaram por estrangular a nossa economia e assim estão fazendo gestão de crise com outra crise pior em nome de seus projetos particulares de poder. Agora, saindo um pouco aí do cenário nacional, vamos fazer uma rápida análise geopolítica de tudo isso que está acontecendo. Bom, essa semana todos nós assistimos o trecho de uma reportagem de 2015 de uma TV italiana, alertando que os chineses estavam fazendo experimentos inserindo proteínas de morcego no vírus do SARS. Eu não posso afirmar que a peste chinesa foi desenvolvida pelo próprio governo como uma arma biológica, mas tenho plena convicção que ela está sendo usada estrategicamente para atender os objetivos do Partido Comunista Chinês. É óbvio que a China também perdeu dinheiro aí com esta pandemia. No entanto, perdeu enquanto a crise não era de proporção global, ou seja, perdeu bem menos do que perderia se o país ainda estivesse sendo atingido pela doença. Mas agora a China já resolveu o problema. Suas fábricas estão a todo vapor, a produção está acelerada e o país está aumentando ainda mais seu potencial comercial, enquanto o resto do mundo está fechando tudo e perdendo bilhões. Na real, o Partido Comunista Chinês trabalha duro há anos para tirar o protagonismo americano na economia mundial, tanto que abandonaram há muito tempo a visão marxista que impulsionou a revolução para estabelecer no país um capitalismo de Estado. Na verdade, a China hoje está longe de ser uma nação socialista ou comunista, mas adota um regime totalmente fascista na sua política econômica e no seu anseio imperialista. Porém, Donald Trump é o maior obstáculo para todos os seus objetivos. A guerra comercial aí com os Estados Unidos começou quando Trump, em 2018, dificultou as exportações da China e pediu para países aliados fazerem o mesmo. Temos que entender que para os propósitos geopolíticos do governo chinês, a paralisação econômica de alguns países é primordial. Com a opção de lockdown total para conter uma ameaça biológica, nações outrora independentes precisarão de recurso e terão que recorrer à China, que hoje já se apresenta ao mundo como modelo para a contenção da pandemia. Entendido até aqui? Então podemos voltar ao Brasil. Como o mundo todo sabe, Bolsonaro é parça do Trump. E apesar da importante relação econômica que temos com a China, em uma guerra comercial, se os Estados Unidos solicitassem,
nosso presidente não pensaria duas vezes em apoiar o Homem-Laranja. Só que, de repente, Dória, Witzel e Caiado, com o claro intuito de contrapor ao governo federal, resolveram parar o país. Em São Paulo, por exemplo, tem várias cidades que não apresentam um único caso de contaminação. E mesmo assim, as pessoas estão enfurnadas em suas casas sem poder trabalhar. Aí eu te pergunto, qual o objetivo de um governador querer estrangular a economia do seu próprio estado? Políticos fazem muitas loucuras, mas nenhum rasga dinheiro. Seguindo essa esteira, não podemos esquecer que o Brasil é o maior fornecedor de produtos agropecuários para a China. Se quisermos, temos poder para matar a população chinesa de inanição. O nosso atual governo é o primeiro da história desse país sem um único caso de corrupção. O Partido Comunista Chinês sabe que o presidente Bolsonaro, além de ter uma forte ligação com seu maior inimigo, Donald Trump, também não é do tipo que se venderia em acordos espúrios. Sendo assim, para prosseguir com seus objetivos aqui nas Índias de Cabral, faz-se necessário se valer dos governos estaduais. Na metade do ano passado, Witzel anunciou a possibilidade dos chineses investirem 10 bilhões de reais nas favelas cariocas. Na sequência, Caiado aventou o interesse dos chineses em criar no estado de Goiás o maior centro logístico da América Latina. E no início desse ano, Dória divulgou 40 bilhões de investimento chinês em privatizações no estado de São Paulo. Não estou mexendo com teoria da conspiração, estou apresentando fatos e deixo a conclusão de tudo com você. Mas a verdade é que enquanto estamos apavorados em nosso confinamento, sendo alvo aí de todo tipo de manipulação da mídia e do governo, o eixo eurasiano, Rússia-China e a elite globalista ocidental remodelam a geopolítica mundial. E quando sairmos do isolamento, nos depararemos com um mundo completamente novo e não necessariamente melhor. E só sei que quando eu contar para os meus netos o que a gente viveu em 2020, eles vão falar, pronto, lá vem o velho mentiroso. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!